tocar com vocês, torcedores e torcedores do Botafogo, sobre o Matheus Ponte, que já é o novo reforço do Glorioso na prática, né? Fiz um vídeo falando dele aqui anteriormente, e neste vídeo eu quero apontar outras questões sobre esse jogador que pode se tornar uma das grandes contratações do futebol brasileiro nessa temporada, nessa janela de transferência dessa atual temporada do futebol aqui no Brasil. É isso mesmo. Não tá exagerando, Josa? Não. Eu não tô exagerando, gente. Fique comigo até o final que você pode ficar muito surpreso e positivamente surpreso com coisas que eu vou pontuar aqui sobre o Ponte para vocês neste vídeo, tá bom? Chama a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é uma casa de aposta aí muito conhecida, mundialmente conhecida, uma casa de aposta importante no mercado, né? Porque ela entrega muita credibilidade, né? Uma casa de aposta que não fica enrolando ninguém na hora de entregar os seus lucros. Uma casa de aposta que é tida na Europa como a mais confiável do mundo, né? A OneXBet, e que tem cotas sempre muito altas. Então, vale a pena você clicar no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para se cadastrar lá na OneXBet, caso não a conheça ainda. E se o fizer, coloque também o código promocional OneXJosa, que é um código identificador, gente. E vai mostrar por que você chegou lá. Além disso, vai te possibilitar dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira. Tá bom, gente? Beleza? Então vamos lá. O link está aqui na descrição deste vídeo e no comentário fixado também. O Ponte é um jogador de 20 anos, pertencente a todas as categorias de base da seleção do Uruguai. O Ponte é resultado de uma confecção que vem sendo feita nas canteiras charruas, né, de alguns jogadores específicos, né, do volante e também do lateral. Antigamente eles se preocupavam muito com a confecção de centroavante e jogador de lado de campo. Neste momento há uma grande preocupação nas canteiras uruguaias de confeccionarem, né, sobretudo laterais nas suas canteiras, sobretudo lateral direito, né? Há um entendimento de que falta esse jogador no mercado, estão corretos, né? E o Ponte é o resultado desse trabalho. Jogador de uma canteira que já foi muito mais eficiente no Uruguai, hoje em dia está se restabelecendo novamente como uma boa canteira do futebol uruguai. Quando eu falo boa canteira, estou falando de profissionais que se atentam a vários detalhes, né, importantes na formação do jogador. E nós percebemos no Ponte que ele é de fato um jogador muito bem fabricado, né? Um jogador que tem características importantes para entregar a qualquer equipe. É um jogador que, embora tenha apenas 20 anos, é muito maduro e chega para brigar para a posição aí de titular com o Di Plácido e também com o Rafael. O Rafael estava muito bem antes da lesão e o Di Plácido é um jogador que entrega muita utilidade. Porém, eu diria para você que talvez esse jogador ele consiga ser o titular absoluto da posição. O Ponte não é qualquer garoto de 20 anos. O Ponte é de fato um garoto que parece ter uma mentalidade de um veterano. Sabe muito bem o que quer com a carreira, sabe muito bem o que fazer dentro de campo. É um jogador que trabalha, como eu disse, muito bem aquele corredor lateral de forma defensiva e é um jogador que é extremamente agressivo quando passa para o campo de ataque. E no campo de ataque ele cruza muito bem, embora esse cruzamento por elevação precisa melhorar, né? Até em virtude de que outras características do seu jogo são muito boas, então esse cruzamento por elevação precisa aí melhorar. E ele provavelmente sabe disso. O Ponte precisa evoluir nessa questão da recomposição. Não que ele o faça de forma muito ruim, mas se nós pensarmos outras características do seu jogo, precisamos combinar que essa característica não está à altura das demais, né? E no que ele erra aí? Na minha opinião, ele falha na questão da recomposição. Não é que ele não tem velocidade para voltar. O problema, na minha opinião, é o time. O momento certo de entender, agora eu preciso voltar para a linha defensiva. O Ponte é um jogador que fecha muito bem aquele corredor lateral defensivo, como já pontuei em outros momentos, neste vídeo e em outros momentos. E é também um lateral que consegue fechar ali a primeira linha como se fosse zagueiro. Então ele pode até mesmo ser improvisado em alguns momentos como zagueiro. Ele é muito rápido, com 1,83 m. Eu diria que ele é até muito mais rápido do que se parece, do que se pensa para essa altura, né? Muito rápido mesmo. Um jogador que chega muito forte na marcação. Ele não dá trela, gente. Não facilita para ninguém, para nenhum atacante. O atacante pode passar, a bola não passa, ou a bola passa, o atacante não passa. Os dois não passam pelo Matheus Ponte. Então eu diria que é interessante porque ele é muito promissor, é um jogador muito bem visto na Europa. Lá na Europa está acontecendo um movimento agora de alguns clubes de entenderem que a bunda molice, digamos assim, dos nossos clubes aqui da América do Sul é tão grande, né, que não vai dar conta de buscar um jogador como esse. Então eles ficam mais ou menos que esperando, esperando ali para contratar, né, porque como tem ali alguns jogadores, algumas equipes têm os seus jogadores de posição,
não precisa necessariamente contratar um jogador jovem tão rapidamente, então eles ficam dando um tempo ali para contratar o jogador, né? Agora o Ponte é um jogador muito bem visualizado na Europa e provavelmente, se ele se encaixar no Botafogo, ele pode entregar não somente futebol, mas ele pode entregar também muito dinheiro para o Glorioso, né? Porque a prova de que ele é um grande jogador é que o Botafogo está pagando 2 milhões de dólares por ele. Se ele é tão bom assim, por que ele vale 2 milhões? Por que não vale 10? Por que não vale 15? Por que não vale 20 milhões? O fato, minha gente, é que o contrato do Ponte com a equipe do Danúbio vai até o final deste ano. E é muito raro o caso em que o jogador com contrato, que vai terminar ali em 4 meses, por exemplo, ele custe um valor tão alto assim, sobretudo para o mercado regional. Ele poderia até custar um pouco mais do que isso para o mercado europeu, para o mercado da Major League Soccer, né, nos Estados Unidos, /Canadá, né? Ou mesmo para o futebol de uma outra praça, como a praça árabe, que tem contratado muita gente aqui na América do Sul e, sobretudo, na Europa neste momento. Ocorre que o fato do contrato dele ir até o final deste ano com o Danúbio, e ele vale 2 milhões, isso dá uma dimensão do que seria hoje a precificação real desse jogador. Na prática, hoje ele já vale, na minha opinião, uns 8 milhões de dólares no mínimo, né? Então, o que significa que se o Botafogo, se ele de fato conseguir se adequar muito bem ao Botafogo, se encaixar bem no Botafogo e realizar uma grande temporada pelo Botafogo, ele pode perfeitamente ser negociado por muito mais do que 8. Porque 8 que eu estou falando é uma precificação que se atribui a um jogador que hoje sai do futebol uruguaio. Pensemos, se o Ponte tivesse contrato com a equipe do Danúbio até o final de 2024 ou 2025, o valor dele hoje para o mercado europeu seria no mínimo de 8 milhões, né? Se o Ponte tivesse contrato até 2024 ou 2025 e jogando hoje pelo Botafogo, o valor dele não seria de 8 milhões, seria de uns 14, 15 milhões. Porque o jogador que sai aqui do Brasil para o futebol europeu é um jogador que sai com um valor mais alto, né? Atribui-se um valor maior para o jogador que está jogando, atuando aqui no futebol brasileiro e não no futebol uruguaio. Isso acontece inclusive com o futebol argentino. De tal sorte que o Botafogo está pagando 2 milhões por esse atleta, que na prática vale muito mais do que isso, né? E se de fato ele conseguir se encaixar no Botafogo, o Glorioso vai poder negociá-lo por um valor absurdo daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, antes dele ser negociado, ele também pode entregar muito futebol. E eu acho que ele chega para provavelmente ser titular do Botafogo. Por quê? Porque o Rafael estava jogando muito bem antes da lesão, né? Demorou para engrenar. Quando engrenou, estava jogando muito bem. O Di Plácido, como eu disse, é um jogador que entrega muita utilidade, né? Mas o Ponte, curiosamente, embora seja muito jovem, ele consegue ser um jogador útil, né? Útil, aquele jogador que tem regularidade, aquele jogador que nunca está muito em baixa, aquele jogador que quando é necessário, de vez em quando, ele vai lá e faz muito mais do que se espera dele, vai lá e faz um gol, por exemplo, né? É um jogador que vai conseguir entregar muito, no caso do defensor, entregar muito defensivamente, não vai decepcionar nesse ponto. Agora, é um jogador, como ele é um jogador útil, não dá para esperar dele grandes realizações dentro de campo. Não vai ser um jogador com caráter muito protagonista. Bem, o Ponte é um jogador que entrega utilidade, portanto, ele se configura como jogador útil, mas além disso, é um jogador que entrega um pouco mais. Ele tem o caráter também de jogador protagonista, um jogador que pode realmente mudar os acontecimentos do jogo dentro de campo. Então, nesse sentido, o Botafogo está contratando um baita lateral, pode perfeitamente chegar aqui e não se adaptar, isso é normal. Agora, caso ele se adapte ao Glorioso, e acho que isso é muito possível que aconteça, é provável que ele vire titular do Botafogo. Mesmo o Rafael jogando bem, e mesmo o Di Plácido sendo um jogador muito interessante ali para o elenco, ainda assim o Ponte chega e se encaixar, ele chega para ser titular do Botafogo. Então, uma contratação, em teoria, espetacular do Glorioso. E que mostra também a mudança, né, na visão de mercado da SAF, que buscou sempre jogadores para mais úteis, digamos assim, né, para gerar um elenco mais homogêneo, e até o momento não pensara em investir tanto no jogador tão jovem assim, como é o caso agora do Matheus Ponte. Embora jovem, como eu disse, é um jogador que parece um veterano, tem muita experiência, né? Uma experiência de pouco tempo, mas experiência profunda. Parece que é um jogador que, né, dá a entender que tem uns 30 anos, 35 anos, pela maneira como ele entende o jogo, como ele consegue sentir o jogo, e como ele também é importante para a mudança do jogo quando isso é necessário. Então, sorte, portanto, ao Ponte e sorte também ao Botafogo. Amigos e amigas, torcedores do Glorioso, deixa o like nesse vídeo, por gentileza. Se gostaram muito e quiserem e puderem, deixe um valeu demais, ajuda muito. E, sobretudo, deixa o like e compartilhe esse vídeo
com os demais torcedores do Glorioso, tá bom, gente? Muito obrigado. É isso.